Bom dia, gente linda! Hoje tenho o prazer de anunciar que nós finalizamos o nosso outro livro, A Dieta da Mente, e vamos começar um livro totalmente diferente agora. Esse aqui, ó, Nação Dopamina. Vou ler com vocês a capa, contracapa e tudo para a gente começar essa leitura. O que acontece é que eu estava na dúvida de qual livro a gente colocaria. Se a gente colocava o Superintestino agora ou se a gente entrava com outro livro para quebrar, para não ficar nessa história de estar sempre lendo sobre alimentação, livro de médico, para a gente dar uma quebrada. E aí, então, eu sugeri esse aqui, Nação Dopamina, e a mulherada aderiu ao Nação Dopamina. Eu vou ler para vocês aqui um pouco mais sobre esse livro, tá? Então, doutora Anna Lembke, Por que o excesso de prazer está nos deixando infelizes e o que podemos fazer para mudar? Então, aqui atrás do livro está escrito assim: Anna Lembke compreende profundamente algo que percebo com frequência nos meus pacientes: a conexão entre os vícios modernos e o nosso cérebro primitivo. As histórias das pessoas que ela ajudou a encontrar um equilíbrio saudável entre prazer e dor têm o poder de transformar a nossa vida. Lori Gottberg, autora do best-seller do New York Times, talvez você deva conversar com alguém. Aí tem. Esse livro é sobre prazer, é também sobre sofrimento. Mas, mais importante, é um livro que fala sobre encontrar um delicado equilíbrio entre os dois. Estamos vivendo numa época de excessos: trabalhos, redes sociais, televisão, notícias, comida, álcool, compras, jogos, sexo, drogas, uma abundância de estímulos com poder adictivo avassalador. Nos tornamos uma sociedade conectada o tempo todo e ainda assim alheia ao que nos acontece à nossa volta. Com isso, estamos todos vulneráveis ao consumo excessivo e à compulsão. Em Nação Dopamina, a doutora Anna Lembke, psiquiatra e professora da Escola de Medicina da renomada Universidade de Stanford, explora descobertas científicas impressionantes que explicam por que a busca incansável pelo prazer gera mais sofrimento do que felicidade. O que podemos fazer a respeito? Traduzindo a complexidade da neurociência para metáforas fáceis de entender, doutora Anna mostra que o caminho para manter a dopamina sob controle é encontrar contentamento nas pequenas coisas e nos conectar com as pessoas queridas. Como prova disso, a autora compartilha diversas experiências vividas por seus pacientes e por ela mesma, em trechos muito emocionantes. São histórias fascinantes de sofrimento e redenção que nos dão a esperança de que é possível transformar a nossa vida. Você vai descobrir que o segredo para encontrar o equilíbrio é combinar a ciência do desejo com a sabedoria da recuperação. Aí aqui então na contracapa diz: todos nós desejamos uma pausa na rotina e nas coisas que nos incomodam. E se, em vez de tentar escapar, aprendemos a alcançar uma harmonia pacífica com nós mesmos e com as pessoas com quem compartilhamos a vida? Lembre-se que escreveu um livro que muda radicalmente a maneira como pensamos sobre a doença mental, prazer, dor, recompensa e estresse. Daniel Levitin, autor do best-seller do New York Times, A Mente Organizada. Em uma era de consumo excessivo e gratificação instantânea, esse livro explica o preço pessoal e social de ser governado pela próxima dose e como gerenciá-la. Não importa qual seja o exagero: internet, comida, trabalho, sexo. Esse livro é fascinante, assustador e convincente. Lembre que combina histórias de pacientes com pesquisa, em uma voz tão empática quanto lúcida. Beth Massey, autora do best-seller do New York Times, Dopsic. Explore a dicotomia entre buscar uma dose de dopamina prontamente acessível no celular, em jogos de azar ou em um pacote de batata frita, e manter uma vida saudável, produtiva e estável. The New York Times. Uma pesquisa reveladora sobre a busca de prazer e sobre o vício. Os leitores que procuram equilíbrio encontrarão na orientação fascinante de Anna Lembke. Daí que atrás tem um pouquinho sobre ela, né? Diz assim: doutora Anna Lembke é professora de psiquiatria e medicina de adicção na Escola de Medicina da Universidade de Stanford e chefe da Clínica de Medicina de Adicção de Duplo Diagnóstico de Stanford. Foi ganhadora de inúmeros prêmios pela excepcional pesquisa em doença mental, pela excelência no ensino e pela inovação clínica em tratamento. Acadêmica em medicina, publicou mais de 100 estudos revisados por pares, capítulos de livros, comentários em prestígios, tais como o New England Journal of Medicine e o Journal of the American Medical Association. Faz parte do conselho de várias organizações estaduais e nacionais dos Estados Unidos voltadas para a adicção. Testemunhou em vários comitês na Câmara dos Deputados e no Senado estadunidenses, além de manter uma ativa agenda de palestras e uma prática clínica de sucesso. É também autora de Nação Tarja Preta,
Vestígio, 2023. Certo. Então, vamos começar a ler aqui. Tem aqui a capa, então, uma capa bem linda, né? Essa capa bem colorida, assim, Nação Dopamina, achei muito linda a capa. E aí aqui a gente começa, então é a 11ª reimpressão, esse livro que a gente está lendo. E a editora é Vestígio, tá? Então, essa aqui é uma edição publicada de 2022, tá? Aqui tem para Mary, James, Elizabeth, Peter e o pequeno Lucas. Então vamos lá, vamos ler a introdução, o problema. Sentir-se bem, todo o dinheiro do mundo gasto para se sentir bem. Levon Helm. Esse é um livro sobre prazer, também sobre sofrimento. Acima de tudo, é um livro sobre a relação entre o prazer e o sofrimento. E como entender essa relação tornou-se essencial para uma vida bem vivida. Por quê? Porque transformamos o mundo de um lugar de escassez em um lugar de imensa abundância. Drogas, comida, notícias, jogos, compras, jogos de azar, mensagens de texto, de sexo, do Facebook, do Instagram, do YouTube, do Twitter. Os números crescentes e a grande variedade e o imenso potencial de estímulos altamente compensatórios são atordoantes. O smartphone é uma agulha hipodérmica dos tempos modernos, fornecendo incessante dopamina digital para uma geração plugada. Se você ainda não descobriu sua droga preferida, ela logo estará em um site perto de você. Os cientistas consideram a dopamina como uma espécie de moeda corrente universal para a avaliação do potencial adictivo de qualquer experiência. Quanto mais dopamina no sistema de recompensa do cérebro, mais adictiva é a experiência. Além da descoberta da dopamina, uma das constatações neurocientíficas mais extraordinárias do século passado é que o cérebro processa prazer e sofrimento no mesmo lugar. Ou seja, o prazer e o sofrimento funcionam como dois lados de uma balança. Todos nós vivemos aquele momento de desejar mais um pedaço de chocolate, ou de querer que um bom livro, um bom filme ou videogame durasse para sempre. Esse momento de desejo é a balança do prazer do cérebro inclinada para o lado do sofrimento. Esse livro tem como objetivo analisar a neurociência da recompensa e, ao fazê-lo, capacitar-nos a encontrar um equilíbrio melhor e mais saudável entre prazer e sofrimento. Mas a neurociência não basta. Também precisamos da experiência vivida pelos seres humanos. Quem melhor que nós ensinar a superar o consumo desenfreado do que os lhes são mais vulneráveis, pessoas com adicção. Esse livro baseia-se em histórias reais dos meus pacientes que se viram vítimas de dependência e encontraram maneiras de se livrar dela. Eles me deram permissão para contar suas histórias, para que você possa se beneficiar do discernimento que tiveram, como aconteceu comigo. Talvez você ache algumas dessas histórias chocantes, mas para mim, elas são apenas versões extremas do que nós somos capazes. Como o filósofo e teólogo Ken Dunckelman escreveu, pessoas com dependências graves estão entre aqueles profetas contemporâneos que ignoramos até a morte, porque nos mostram quem realmente somos. Sejam doces ou compras, voyeurismo ou cigarro eletrônico, seja feed de mídia social ou fofoca de WhatsApp. Todos nós nos dedicamos a comportamentos que não queríamos ter, ou que até certo ponto lamentamos. Esse livro oferece soluções práticas para lidar com o consumo compulsivo desenfreado, num mundo onde o consumo tornou-se um motivo abrangente da nossa vida. Em essencial, o segredo para encontrar o equilíbrio é a combinação da ciência do desejo com a sabedoria da recuperação. Esse livro oferece soluções práticas para lidar com o consumo compulsivo desenfreado no mundo onde o consumo tornou-se um motivo abrangente da nossa vida. Certo. Hoje eu vou parar por aqui, porque eu só queria fazer mesmo uma introdução do livro. E aí a gente começa amanhã, exatamente na parte 1 do livro, aonde a gente efetivamente vai começar a leitura. Então essa primeira leitura era só para apresentar o livro para vocês, ler a parte de trás, ler o primeiro capítulo, ler a introdução, para que vocês possam entender o que vem pela frente. Então, espero vocês amanhã para a gente começar na página 15, o capítulo 1, que já diz Nossas Máquinas Masturbatórias. Ai, nem sei se o YouTube vai proibir aqui esse vídeo. Um beijo, até amanhã.